Boa tarde, pessoal. De novo, quero agradecer pela oportunidade de estar aqui participando de novo do FastQual. É sempre um prazer compartilhar conhecimentos e ouvir um pouquinho de vocês. Acho que essa parte também é bem especial. Bom, nosso tema de hoje vai ser indicadores, né? Indicadores é um tema que eu gosto bastante, é um tema que gera bastante dúvidas, discussões, gera aí grandes projetos. Então vamos lá, acho que eu vou usar o mouse que é mais fácil. Já fui muito bem apresentada, obrigada. Agora vamos falar um pouquinho da parte da nossa palestra, né? Então essa pergunta, ela é bem capciosa, é uma pergunta que eu escuto bastante enquanto consultora. Só vou falar um pouquinho sobre mim, claro que eu já fui super bem apresentada. Eu trabalho com qualidade desde 2007, já trabalhei tanto na parte de certificações, de avaliações, quanto na parte de escritórios da qualidade, né? Essa bagagem de experiência me deu garantias para poder trabalhar desde 2010 como consultora. Então, hoje eu faço toda essa parte de preparo das empresas para a gestão da qualidade, seja para a obtenção de um selo ou não, né? E vários projetos da qualidade que eu trabalho têm a ver com indicadores. Né? E essa é a pergunta que muitas empresas fazem para mim: poxa, Bruna, mas quais indicadores que eu preciso? Né? Quais indicadores são necessários aqui dentro? E a minha resposta é sempre a mesma: depende. Fácil, né? Depende. Depende de uma série de fatores, e são esses fatores que eu quero abordar na palestra de hoje, para a gente, não só para vocês entenderem o que é necessário estudar antes de definir os indicadores, mas que sirva de norte a partir do momento que você trabalha num projeto de indicadores, né? Eu acho super válido, né? Algumas pessoas vêm com pesquisas de Google, com referências de outras instituições. Bruna, nessa empresa eles têm esses indicadores, achei no Google um artigo, um documento que fala dessa lista de indicadores. Eu acho super válido essa busca por indicadores de outros lugares, de referências de literatura, de artigos, mas eu não acho válido você simplesmente copiar e colar o que está escrito naquele trabalho ou naquele documento, porque não necessariamente aquilo é o suficiente para você ou é o mais importante para você. E quem já trabalha com indicadores, quem já começou, quem implantou indicadores ou já trabalha com indicadores, sabe que indicadores geram um trabalho gigantesco, você gasta um tempo, uma hora homem preciosa aí, isso sem contar os gastos com tinta colorida para imprimir os gráficos, mas enfim. Então, a gente tem que realmente pesar muito bem o que eu vou mensurar dentro da minha empresa para me trazer resultados, para me trazer melhorias, ok? As perguntas vão ficar para o final, mas se vocês tiverem algum problema com o meu microfone, às vezes está batendo, às vezes está chiando, chama as meninas nos comentários. Eu te aviso, Bruna. Me avisa, porque dramas da pandemia, né, pessoal? Às vezes você está lá empolgada falando, mas quem está escutando está horrível. Então, isso vocês podem me interromper, sim, por favor, e me avisem. Obrigada. A gente sempre tem um plano B. Então, vamos lá, né? Toda vez que eu trabalho com gestão de projetos para gestão do projeto indicador, né, eu gosto de apresentar esse PDCA de uma maneira bem simples, para o cliente ou para vocês entenderem quais são as etapas da implantação de uma gestão por indicadores, né? Quando a gente transforma as etapas dessa gestão por indicadores em planejamento, desenvolvimento, checagem e ação, eu gasto bastante tempo, e eu gosto de gastar bastante tempo, na etapa do planejamento, porque é nessa etapa que a gente vai responder a pergunta da palestra: quais indicadores são necessários da minha empresa? Então, na etapa do planejamento, eu divido ela em 3 partes: a compreensão do negócio, a ficha técnica dos indicadores e o treinamento, em toda a metodologia de gestão por indicadores. Então, essa primeira etapa do planejar, que é o compreender o negócio, é o que eu vou abordar para vocês agora, que é a partir dessas metodologias. Existem vários tipos de metodologias, de ferramentas para a gente compreender o nosso negócio. Vou apresentar alguma delas, sempre com o foco em extração de indicadores, de mensuração. E a ficha técnica, ela me ajuda a ter certeza absoluta se aqueles indicadores que eu levantei na compreensão do negócio são aqueles que realmente eu vou mensurar, ok?
Então, a primeira ferramenta que a maioria de vocês deve conhecer para a gente compreender o nosso negócio é a análise SWOT. Análise SWOT, de maneira resumida, é quando a gente faz uma análise das nossas forças e fraquezas internas da empresa e avalia um cenário de oportunidades e ameaças, concorrência, sociedade, legislação, enfim. Nessa análise, vai gerar uma série de ações estratégicas, trouxe aqui algumas como exemplo, de uma maneira bem simples. E quando a gente define essas ações estratégicas, várias delas vão precisar de quê? De uma mensuração, né? Então, algumas são estratégias simples, como, por exemplo, eu quero abrir uma filial. Então, como é que eu avalio se essa estratégia foi alcançada? Não, com a filial aberta. Outras estratégias, elas gritam por uma mensuração. Por exemplo, avaliação de satisfação de clientes. Bruna, eu decidi que no meu próximo planejamento estratégico é fundamental eu prestar mais atenção na satisfação do meu cliente. Então, eu não posso trabalhar isso no subjetivismo, no achismo. Eu acho que os meus clientes estão felizes comigo. Eu acho que eles, né? Eu acho. Eu preciso mensurar exatamente qual é o percentual dessa satisfação e, enfim, fazer toda a análise em cima desse resultado, tá? Deixa eu pegar aqui, eu quero ter um crescimento sustentável financeiro. Se eu não tiver um valor, se eu não tiver uma quantificação, de novo, eu vou trabalhar no achismo. Eu acho que eu cresci, eu acho que eu estou melhor. Não é assim que funciona. Então, quando a gente fala de indicadores estratégicos, eles vão nascer do meu planejamento estratégico. E uma coisa que eu vou falar um pouquinho mais para frente, mas uma coisa que muitos donos de clínicas, de empresas, eu trabalho muito na área da saúde, algumas coisas que eles não observam, e nesse momento eu já trabalho com eles, né, nesse momento do planejamento, ou revisão de planejamento com os indicadores, são os indicadores de apoio à estratégia, né? Esse do satisfação do meu cliente. Então, tá bom, eu quero avaliar a satisfação do meu cliente. Só que eu tenho muito problema com atraso no atendimento do meu cliente. E isso gera uma insatisfação. Mas você está mensurando o atraso no atendimento? É um indicador operacional, mas que tem impacto no seu indicador estratégico. Então, muitas vezes, não é só aquele indicador estratégico que vai ser o suficiente para eu poder ter ações de melhoria. Lembrando que o indicador, eu vou falar um pouquinho do conceito dele, mas o indicador, ele traz um número para você, e o número, só o fato de você ter o número, não quer dizer que esse número vai ficar melhor sozinho. Esse número te gera aí uma informação que você precisa praticar uma análise, e a partir dessa análise, uma ação de melhoria. Então, se você não tem informação suficiente, fica mais difícil conseguir essa ação de melhoria, ok? Então, primeira grande ferramenta aí para a gente compreender o negócio é a análise SWOT, para gerar o planejamento estratégico. Geralmente, quando a gente está fazendo planejamento estratégico, se isso aqui não existia ainda, né, a gente trabalha em paralelo à cadeia de valor da empresa, né? Então, a gente ainda está compreendendo o negócio. Fiz minha análise SWOT, trabalhei minhas estratégias, agora eu quero desenhar minha cadeia de valor. O que é a cadeia de valor, né? De uma maneira resumida, a cadeia de valor é a que mostra para você, né, você, gestor, diretor, dono, quais são as atividades principais do seu negócio e os processos que dão suporte e os processos gerenciais, fora as interações com agentes externos da sua empresa. Estou falando de maneira bem resumida. E qual que é a importância de entender a cadeia de valor do seu negócio? A partir daí, você começa a enxergar melhor os seus processos e a interação que esses processos têm, trazendo melhor resolutividade no teu produto ou no teu serviço, né? Então, com o desenho da cadeia de valor, eu enxergo melhor esses meus processos de apoio, que são a base, e os meus processos gerenciais e administrativos que estão acima da minha linha principal de negócio. E por que eu preciso entender o processo? Porque além dos indicadores estratégicos, eu preciso começar a perceber quais são os indicadores operacionais, os indicadores relacionados aos meus setores, aos meus processos, né? Quando eu trabalho, então, primeiro eu trabalhei com a minha diretoria, para ela entender estratégia e indicadores estratégicos. Uma empresa não vive só de indicador estratégico. Eu preciso envolver o meu operacional para ele trazer para mim a informação,
se o setor dele está funcionando como deveria ou não. Só que se você faz essa pergunta, vamos repetir a pergunta, quais indicadores são necessários no meu setor? O gestor fica perdido da mesma maneira que o dono da empresa fica, né? Então é complicado você perguntar de uma maneira crua, mas você entrega o que você deveria no seu setor, no seu processo, a pessoa não sabe nem o que te responder. Então, para isso, geralmente a gente faz um mapeamento de processos. Eu trabalho muito com a metodologia 5W, no caso aqui, 1H. Mapeamento de processo serve para uma série de coisas, mas quando eu tenho foco no indicador, eu trabalho com essa parte aqui, o resultado esperado, que seria o Y dos 5Ws 1H, né? Onde eu envolvo o gestor para ele compreender o processo dele, isso é, entender o conjunto de atividades que forma esse processo, e vou forçar um pouquinho mais, eu vou perguntar, ok, nós descrevemos as suas atividades, para que serve cada atividade? Qual o objetivo, o resultado esperado, o objetivo esperado de cada atividade? É aí que a gente entra nessa coluna. Isso aqui é um exemplo, nem sempre a gente consegue ter respostas objetivas, muitas vezes são respostas um pouco confusas, mas que numa segunda etapa, quando a gente quer transformar esse resultado em indicadores, o gestor já está um pouquinho mais maduro e já começa a desenvolver melhor, transformar esse resultado esperado em realmente uma quantificação, né? Então, dentro do mapeamento de processos, o resultado esperado é fundamental para entender se os objetivos de cada atividade estão sendo alcançados, e aqui também eu começo a ver um pouquinho do resultado do processo. O que é esse resultado do processo? É o resultado do setor em si. Então, aqui eu olhei o resultado de cada atividade, né, a parte bem operacional, e aqui eu estou fazendo o quê? Aqui eu estou fazendo um alinhamento com a estratégia. Aqui eu pergunto, por que o seu setor é importante para a empresa? Isso muitas vezes o funcionário, o gestor fica, ok, vamos vender o peixe, vamos fingir que o seu setor vai fechar. Como é que você me convence que o seu setor não deve ser fechado e ele é muito importante para a empresa? Ok. E nesse momento, quando a gente avalia o resultado do processo, a importância do alinhamento junto com a diretoria é fundamental, porque a diretoria vai identificar ou não o alinhamento com as estratégias, né? Então, voltando ao resultado esperado. Desenvolver com o gestor as atividades, desenvolver com o gestor o resultado esperado, aí sim eu consigo extrair melhor os indicadores. De novo, o gestor pode vir de novo com uma lista para mim. Bruna, eu fui lá no Google e coloquei indicadores e almoxarifado e veio uma lista gigante. Legal, qual indicador é importante para você? Qual indicador tem impacto em qual atividade? Aí a pessoa já começa a ficar um pouquinho insegura. Então, eu trago isso dentro da metodologia do mapeamento. Então, para cada atividade, vou dar um exemplo para vocês. No almoxarifado, o gestor falou da primeira atividade dele, desse almoxarifado é o recebimento, e ele prometeu para mim que o resultado do recebimento é garantir a entrada de mercadoria adequada. Aí eu devolvo para ele, ok, como é que você vai me garantir que realmente essa mercadoria está entrando adequadamente, né? Está entrando conforme os critérios definidos na compra, conforme os critérios definidos na solicitação. Muitas vezes a gente tem que fazer uma pergunta ao contrário. Quando não chega a mercadoria adequada, o que acontece? Eu tenho que devolver. Eu não recebo, eu devolvo, enfim. E aí, ok, como é que você vai mensurar isso? Eu posso mensurar, Bruna, quantas devoluções eu fiz, eu posso mensurar quantos itens eu não devolvi, mas eu recebi, mas não foi conforme eu planejei, conforme eu solicitei. Perfeito. Então, a gente começa a transformar, por isso que é importante o profissional da qualidade, um profissional com experiência na qualidade, que ele consegue traduzir essa fala do gestor em indicadores, né? Porque se ele fala e não tem alguém para chegar e falar, ok, então você está me falando de uma taxa de devolução, ok, então você está me falando de uma taxa de itens entregues fora do padrão, isso, senão a gente fica ali para sempre, por isso que muitas vezes os gestores, eles têm uma certa dificuldade, os gestores, claro, que não têm uma vivência na qualidade, eles têm uma certa dificuldade em definir, e se definir, linkar com qual atividade esse indicador está relacionado, ok? Além
dos indicadores operacionais relacionados ao mapeamento de processos, tem uma outra forma da gente conhecer o nosso negócio, que é a interação entre processos, né? Além dos processos em si, que dentro do meu... É muito comum isso em empresas, com certeza vocês já devem ter visto, empresas que dentro do setor funciona super bem, mas quando existe uma necessidade de interação com outros setores, a coisa não anda. Isso é muito comum, infelizmente é muito comum. Olha, Bruna, eu consigo desenvolver todas as minhas atividades, mas se eu precisar de outro setor, eu não consigo desenvolver o meu trabalho, né? Então, a partir daí, a gente tem a necessidade de fazer esse desenho de interação entre processos para melhorar esse alinhamento entre as equipes, entre os setores e fazer funcionar toda essa engrenagem, que a empresa não é uma soma de setores. A empresa sempre são setores trabalhando de forma competente juntos, né? Mas agora, com foco no indicador, o que é importante mensurar nessa interação entre processos? Avaliar se essa interação está funcionando, né? De maneira resumida, essa interação, esse modelo de interação entre processos que eu estou apresentando para vocês é baseada no CIPOC, tá? O CIPOC é o Suppliers, Inputs, Process, Outputs e Clients. O que quer dizer isso? É uma identificação de clientes e fornecedores dentro da empresa. Geralmente eu começo olhando só de clientes e fornecedores internos, né? O que é o cliente fornecedor? Fornecedor é o setor de quem eu dependo, eu sou um setor, eu dependo de outros setores, e ao mesmo tempo outros setores dependem de mim. Toda essa análise vai me ajudar a perceber coisas que a gente nunca tinha, como se diz, prestado atenção. Eu sou da área da saúde, né? Eu sou farmacêutica de formação. E os meus colegas farmacêuticos ficam bravos comigo, porque dentro de um hospital, a farmácia é um setor de apoio. É um setor de apoio a quem? A assistência, né? E aquela eterna briga farmácia, enfermagem, farmácia, enfermagem. Eu falo, colegas farmacêuticos, vocês estão aqui para servir a enfermagem, né? Então, vocês, né? A razão da existência do seu setor é dar apoio ao negócio principal, que é a assistência. Nossa, aí gera aquela briga, ou muitas vezes gera um insight que o farmacêutico, nossa, Bruna, nunca tinha parado para pensar nisso, né? Fica tão envolvido naquelas picuinhas, naquelas briguinhas, que, não, mas Bruna, você tem razão, eu sou o cliente eu sou o fornecedor da enfermagem, a enfermagem precisa de mim. Perfeito, então você já percebeu o teu papel. Agora vamos alinhar, vamos chegar no que a gente chama de acordos, né? Os dois lados têm que chegar em um acordo, para quê? Para que essa interação funcione, para que o fornecedor consiga cumprir seu papel de fornecedor conforme o que a enfermagem precisa, né? Ou então a gente tem alguns casos bem interessantes, que a gente identifica clientes e fornecedores de uma empresa, e o cliente reclama, né? Mas ele nunca entrega do jeito que eu quero, produto ou serviço. Aí eu pergunto, mas você explicou o que você quer, o que você precisa? Não, nunca falei. Então, como ele vai adivinhar que você precisa do documento até às 5 da tarde, enfim. Bom, foco indicador. O meu foco aqui no indicador, para garantir que isso está funcionando, são as mensurações desses acordos. Então, deixa eu pegar o exemplo aqui que eu trouxe, é um laboratório. Eu trouxe como exemplo um laboratório, né? Um dos fornecedores do laboratório é o médico. O que o laboratório depende do médico? Depende que ele faça o pedido de exame. O pedido de exame pode ser de qualquer jeito? Não pode. Ele tem que estar preenchido, completo, legível, com etiqueta, identificação, enfim, uma série de critérios. Então, quando eu olho indicador, eu preciso avaliar o quanto o médico está fornecendo um pedido de exame dentro dos critérios que o cliente laboratório precisa para trabalhar, tá? Então, é um outro momento que eu posso inserir aí os indicadores para mensurar se isso está funcionando. E por último, falando da compreensão do nosso negócio, né, a gente falou então da estratégia, falou da análise do SWOT, o planejamento estratégico, a cadeia de valor, a gente falou dos processos, para eu entender meus processos, as minhas atividades, o objetivo de cada atividade para poder mensurar. A gente falou da interação entre os processos para garantir não só que o setor está funcionando bem, mas que os setores conversam e essa interação funciona.
E a última metodologia de compreensão do negócio é a gestão de riscos, tá? Então, eu trabalhando bem, eu preciso implantar essa metodologia de gestão de riscos, porque em qualquer tipo de ambiente de trabalho, qualquer tipo de empresa, riscos existem, né? A possibilidade de algo dar errado existe, e eu preciso mensurar 2 pontos importantes: barreiras e risco. Quando a gente fala de gestão de riscos, vou falar de uma maneira bem resumida, né? A gente quer avaliar tudo que pode dar de errado, que são os nossos riscos, quais são as causas desses riscos e as suas consequências. Avaliando as causas, o que eu chamei de situação de perigo, a gente consegue definir barreiras. Então, situação de perigo está sempre relacionada a barreiras. Barreiras para quê? Para evitar que o risco vire um erro. O risco é sempre o campo de hipótese, né? Pode acontecer isso, talvez ocorra isso. Então, a barreira é para evitar que o risco vire um erro. Então, agora com foco em indicadores, como é que eu sei que essas barreiras foram implantadas corretamente? Através de mensuração, de indicadores. Tudo isso? Não, nem tudo. Vou dar um exemplo aqui para vocês. POP. Eu preciso implantar POP porque eu tenho um risco aqui de armazenamento errado, porque os meus funcionários desconhecem. Perfeito. POP, eu implantei o POP, eu já tenho evidência que meu POP foi implantado. Agora, olha só aqui. Programa de treinamento. Por quê? Porque o pessoal não sabe preencher o checklist. Porque, de novo, o funcionário estava sem treinamento, não sabe preencher errado o checklist. Por isso ele preenche errado o checklist, porque ele não tem um treinamento. O treinamento, eu preciso ter uma mensuração, dependendo do tamanho desse programa de treinamentos, eu preciso mensurar o quê? Se todos os treinamentos planejados foram executados, eu preciso mensurar se todos os colaboradores que deveriam receber um treinamento receberam, eu preciso mensurar a taxa de absorção, de adesão a esse treinamento. Então, dentro das barreiras da gestão de riscos, a gente vai precisar, em alguns momentos, implantar indicadores, né? Vamos ver mais algum, o treinamento de novo, né? E os riscos, além de mensurar se essas barreiras estão sendo implantadas, eu preciso mensurar os riscos. Eu não gosto muito de falar de erros de eventos e mensuração de eventos. Mas quando eu falo de risco, eu preciso quantificar esse risco para eu ter uma noção do que se está acontecendo ou não. Isso é importante. Ok, eu tenho o risco de preencher errado o checklist. Está acontecendo? O quanto isso está acontecendo? Porque na metodologia de gestão de riscos, tem um ponto que é a probabilidade, que a gente faz uma multiplicação probabilidade e gravidade. Eu preciso ter essa informação, porque senão, de novo, vai ser um achismo. Eu acho que preenche errado o checklist. Eu acho que a gente recebe muita coisa trocada, né? Eu acho. E aí, pode ser muito, pode ser pouco, e eu estou perdendo meu tempo com o foco errado, tá? Então, pessoal, olha só. Olha quanta pergunta a gente tem que responder. As estratégias definidas estão sendo alcançadas lá do meu planejamento estratégico? A empresa reconhece o resultado do processo setor, né? Reconhece o resultado daquele setor para a empresa? O resultado de cada atividade da rotina do setor está sendo cumprido? A interação entre processos funciona? Os riscos estão virando erros? As barreiras foram implantadas? E quanto? Essa é a pergunta, porque eu preciso ter uma mensuração quantitativa. Quando eu falo de indicador, é a medida quantitativa de variação na qualidade de um produto ou de um serviço, tá? Então, eu não posso, de novo, ficar no achismo, no subjetivo, eu preciso ter, sim, uma mensuração real. Quanto que eu estou alcançando, não errando, alcançando minha estratégia, cumprindo os meus resultados esperados de cada atividade. É aí que entra o nosso indicador, que me ajuda a eliminar aqui a compreensão do negócio, né? Algumas pessoas fazem, né, dentro dos projetos a gente faz esse levantamento e, de repente, eu tenho uma lista muito grande de indicadores oriundos dessa compreensão do negócio, né? E as pessoas me perguntam, Bruna, legal, eu consegui levantar tudo, por onde eu começo, né? Infelizmente, não dá para a gente mensurar tudo, então a gente tem que definir alguns critérios por onde, pelo menos, começar. Bom, indicador estratégico fundamental.
comece por eles. Se você fala de estratégia do teu negócio e você não mensura, eu acho que não é bem uma estratégia ou não é tão importante assim para você. Tá? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, mensurar minha estratégia. Tá, calma, Bruna, já entendi. E dos operacionais, e da interação, e dos riscos? Bom, aí de novo a resposta é depende. Vai depender, primeiro, do tipo de empresa, vai depender do impacto que aquela mensuração tem no seu setor ou na atividade. Vou dar um exemplo para vocês. Então, minha origem é área da saúde. Indicadores de segurança do paciente são essenciais. Eu não posso nem pensar em não ter esses indicadores, porque além de estar relacionado à vida de pacientes do meu cliente, é o meu negócio é a saúde, eu jamais vou deixar de mensurar esse tipo de indicador. Eu sou do almoxarifado. Bruna, o meu almoxarifado, eu tenho uma carência muito grande de gestão financeira, eu estou completamente perdido, e almoxarifado é essencialmente financeiro, então eu vou começar com eles. Tem uma outra maneira da gente visualizar qual indicador que a gente pode começar. Bruna, esse indicador, eu vou dar um exemplo de indicador de vencimento, né? Ou então de organização de estoque. Bruna, parece um indicador bobo, mas essa atividade, para mim, a organização do meu estoque está me gerando muito retrabalho, muito problema, está caótico. Eu preciso mensurar essa, não é nem um indicador, eu preciso mensurar o indicador que está relacionado àquela atividade, porque aquela atividade está caótica para mim. Tá? Eu estou completamente perdida, eu preciso melhorar, e eu não sei nem por onde melhorar, porque eu não tenho informação. E o indicador vai trazer a informação, não só o número. O indicador traz informação, que eu analiso, e definição de melhoria, ok? Então, compreendi o negócio, fiz um levantamento gigante de indicadores para ajudar, além dessas dicas que eu dei, para ajudar a estreitar mais quais indicadores são realmente necessários, eu trabalho a ficha técnica dos indicadores, que eu vou apresentar para vocês, né? Esse é um modelo simples de ficha técnica de indicador, tá? Eu não vou explorar todos os itens, eu vou explorar só esses 2 itens aqui, descrição justificativa e meta e limite, porque são 2 itens que me ajudam ainda mais a definir se aqueles indicadores são necessários ou não na minha empresa, tá? O que é descrição e justificativa de um indicador? É o momento que eu peço para o gestor, para o dono do indicador, realmente me convencer que todo aquele tempo que eu vou gastar com o indicador, aquela tinta colorida, vai ter valido a pena. Então, eu sou bem chata. Eu falei assim, descreve para mim o que você vai mensurar e justifica que isso é importante para mim, para o setor, para a empresa, enfim, para quem for. Trouxe um exemplo. Taxa de atraso de atendimento. O indicador, estou descrevendo, o indicador irá mensurar a quantidade de atrasos, assim como quantos minutos o cliente ficou aguardando. Ok, já entendi o que você quer mensurar, agora justifica. O atraso é a principal reclamação dos clientes sobre esta empresa. Opa, pegou cutucou a ferida. Além de gerar perda de vendas. Opa, então você está mexendo aqui na satisfação e dinheiro, já me convenceu. Satisfazer os clientes e crescimento financeiro são estratégias da empresa para os próximos anos. Beleza, já me convenceu. É importante. Atraso é uma reclamação muito alta. Estou perdendo venda, é estratégia? Fechou, vamos trabalhar com esse indicador. Já me convenceu, tá? Então eu preciso ter isso. Porque às vezes você pede pro gestor, tá? Me justifica, o que você quer ver, o que você quer, o que você acha que com esse indicador vai melhorar, o que você quer diminuir de erro, de retrabalho, de problema. Aí a pessoa tem que forçar, tá? Tem que exigir isso, porque é o dono do indicador que tem que ter a certeza absoluta que toda aquela trabalheira vai valer a pena. Ok? Então, essa é a descrição justificativa. Meta e limite também é um bom momento para a gente avaliar que aquele indicador definido lá na compreensão do negócio, ele realmente é um indicador. Por quê? Porque quando eu falo de meta e limite, né, deixa eu falar só uma diferença entre indicador e estatística, né? Indicador, a diferença entre indicador e estatística é que indicador tem uma meta. Muitas vezes eu vou trabalhar em lugares que já tem indicadores, e quando a gente vai fazer uma revisão, né, desse painel que já existe na empresa, eu olho para alguns e não são indicadores, são estatísticas, são dados estatísticos. Eu fiz tantos atendimentos eu fiz 1.580 atendimentos neste mês. Ok, qual a sua meta? Não,
eu só mensuro atendimento. Você não tem meta? Não, então não é um indicador. Não quer dizer que estatística não seja importante. É importante para eu conhecer a empresa, é importante para eu me comparar, é importante sim, mas não é um indicador. Porque quando eu falo de um indicador, eu preciso ter uma meta, tá? Então, esse é o ponto principal da diferenciação entre indicadores. Ah, Bruna, eu entendi, mas eu não quero não quero meta, eu não tenho meta. Eu perguntei para o meu diretor, ele acha que é só um acompanhamento de um dado, de um número absoluto? Perfeito, sem problemas, tá? Então, não tem, não tem problema. Alguns indicadores, eles entram num limbo, vamos dizer assim. Vou falar do exemplo, um clássico. Hora homem treinamento. Ah, Bruna, neste mês nós tivemos 8 horas homem treinamento. Ok, qual é a sua meta? Ah, não sei. Tá, você consegue fazer um comparativo com o ano passado e falar que você quer aumentar 20%? Você quer fazer um comparativo com legislação? Você quer fazer um comparativo com seu concorrente e ver se você melhorou? É um dado estatístico ou um indicador? Tá? Eu sempre insisto nessa questão da meta. Se não tem meta, não é um indicador. Se não tem meta, não tem indicador, eu não tenho como melhorar. Lembra que o indicador é um número que vai me dar informação que eu preciso melhorar? Ele vai mostrar um cenário, vai mostrar um resultado, e no mês seguinte, no outro, ele tem que estar sempre melhor. Se eu não tenho meta, eu não vou estar melhor. Ok? E para a gente ter certeza, fechou a ficha técnica, e para a gente ter certeza se aqueles indicadores realmente são necessários, uma fase do indicador, uma parte do indicador, é a análise entre os colaboradores e a diretoria e o feedback para o nosso operacional, tá? Para a gente ter certeza, com o passar do tempo, que aqueles indicadores realmente são importantes na empresa, a gente precisa promover isso aqui, que é o fluxo de comunicação sobre os resultados dos indicadores. Se com o passar do tempo, essa informação que o indicador traz para você não é relevante nem para os seus colegas, nem para a diretoria, nem para o seu operacional, você precisa começar a se questionar se aquela mensuração é necessária ou não. Olha, eu estou mensurando, o meu diretor não escuta, os meus colegas não têm impacto com eles, enfim, preciso continuar mensurando aquele indicador. E vou falar uma coisa para vocês, pessoal, indicador não é para sempre não, tá? Tem alguns indicadores que em algum momento, quando o indicador está muito estável, eu vou parar de mensurar, e isso acontece várias vezes. Ou eu vou mensurar com uma periodicidade maior. Então, pessoal, qual a resposta para a pergunta da nossa palestra? Quais indicadores são necessários na minha empresa? Continua, depende, né? Mas a gente já viu aí que a gente tem indicadores relacionados à estratégia, indicadores relacionados à segurança, qualidade, produtividade, tempo financeiro, satisfação dos meus clientes, recursos humanos. Opa, satisfação dos clientes dá 2 vezes, é importante. Fornecedores, mas o mais importante é isso aqui. O mais importante é que o teu indicador gere dados, você colete esses dados a partir do processo da gestão por indicadores. Esses dados tragam informação para você, informação do teu resultado, que a partir dessa análise gere melhorias para o seu setor. Esse é o mais importante, tá? Esse ciclo de dado, informação, resultado e melhoria sucessivamente. E é isso. Ai, meu Deus, falei demais. Gente, muito obrigada. Fica aí com meu contato no meu site. Quem quiser conhecer, lá tem os meus contatos. Sempre tem artigos, materiais de indicadores, inclusive. E fica aberto aí as perguntas agora. Oi, Bruna. Como se diz a minha